Boa tarde, crianças da segunda série. Vamos dar início à nossa apostila do mês de junho. Nosso primeiro conteúdo é a análise do texto injuntivo. E aí a gente tem como habilidade para ser desenvolvida nesse momento, identificar elementos que caracterizam o texto como um instrucional, também chamado de injuntivo. Então, durante o período escolar de vocês, com certeza, vocês já estudaram textos instrucionais. O próprio nome já diz, né? Aquele que dá a instrução de como fazer algo, né? De como fazer uma receita, de como de uma bula, de um remédio, de uma prescrição, de uma consulta, de uma receita. Então, nós vamos detalhar agora o que é esse gênero e quais as características dele. Então, o texto injuntivo, tá? Vocês vejam bem aí antes, eu gostaria de chamar a atenção, a data que vocês receberam, tá? Da atividade, tá do dia 7 de junho a 11 de junho, porque a apostila de vocês, né, era para vocês ter recebido na primeira semana, né, na semana passada, logo no iniciozinho da semana. Então, essa semana a gente vai ver dois conteúdos. Hoje, né, a gente vai estar vendo aqui o texto injuntivo. Então, o que é o texto injuntivo? É aquele que visa a direcionar o leitor ou ouvinte a tomar determinada ação ou um determinado comportamento. A sua linguagem, a linguagem do texto, ela é concisa e objetiva, ela apresenta períodos curtos e, principalmente, nós temos aí os verbos no modo imperativo, ou seja, aquele verbo que determina, que aconselha, que ordena, tá bom? Então, os textos injuntivos e prescritivos, eles possuem uma semelhança, tá? Então, que semelhança é essa? Guiar o leitor de modo que ele possa realizar alguma ação, olha aí, de modo que ele possa realizar alguma ação com êxito. Entretanto, existem diferenças que vai distinguir um do outro, o texto injuntivo do texto prescritivo. Vamos ver agora quais são. Então, o texto injuntivo é aquele que visa orientar, aconselhar, recomendar, propor, sugerir algo ao leitor, tanto em relação a um determinado objeto, né? Montar um determinado objeto, procurando indicar um tipo de comportamento ou atitude no âmbito social, legal ou até espiritual, como alguns textos religiosos. Pode-se concluir que esse tipo de texto ele oferece uma sensação de liberdade por parte do autor, na medida que ele aconselha, não obriga. Então, não é algo que tem que ser seguido ali à risca, né? Ou você faz ou você faz. Não, ele é mais um texto que orienta. E aí a gente tem como características desse texto, características dos textos injuntivos, também conhecido como instrucional, certo? Ele instrui ou induz o leitor a proceder de determinada forma, utiliza uma linguagem simples e objetiva, permite a liberdade de ação do leitor, emprega verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Exemplos desse texto, quais são? Bulas de remédio,
manual de instrução, receita culinária. Já o texto prescritivo, por sua vez, ele dá uma ordem, ele impõe. Ele obriga o leitor a tomar uma determinada ação sobre a qual ele não tem poder de escolha. Desse modo, tal tipo textual fornece pouca ou nenhuma sensação de liberdade ao leitor, na medida em que o que está sendo orientado carrega um teor obrigatório. Então, quando se fala em regra, em exigência, em obrigar o leitor a fazer aquilo, nós estamos falando de textos prescritivos. Quando a gente fala em textos que apenas aconselham, a gente está falando em textos injuntivos. E as características do texto prescritivo? Quais as características deles? Vamos lá. Instruir o leitor sobre um determinado procedimento. Exige que o leitor siga suas recomendações. Não permite a liberdade de ação. Emprega verbos no modo infinitivo, imperativo e presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Exemplos de texto prescritivo: regras de trânsito, que nós somos obrigados a cumprir. Edital de concursos, que é obrigado a cumprir. A Constituição, Constituição brasileira, a LDB, que é a lei que rege a educação, e algumas normas de contratos, por exemplo, de emprego, de contratos de casa, coisas que sejam regras, que sejam leis, que o leitor ele seja obrigado a cumprir, tá? Então, nós temos aí 2 tipos de texto. Agora, vocês vão realizar a atividade, ler com atenção o texto, responder as questões 1, 2 e 3, outro texto, e responder as questões 3, 4, 5, 6 e 7.